irmãos, amém? Amém. Nós estamos alegres, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Igual ao nosso Deus não há. Amém. Glória a Deus. Operando o Senhor, quem impedirá? Amém. Então todas as coisas são possíveis ao que crê. Todo aquele que pede, recebe. Amém. O que busca, acha. Então nosso Deus é o Deus do impossível. Para Ele não há dificuldade alguma. Quero dividir com os irmãos versículo da palavra de Deus que está escrito no livro de Lucas, capítulo 19, e o versículo 5. O texto que nós vamos falar nesta noite é um texto muito conhecido. Eu acredito que esta noite não tem irmão aqui nenhum que nunca ouviu falar sobre essa situação. Lucas, capítulo 19, versículo 5. A epígrafe do texto em qual nós iremos ler está escrito da seguinte maneira: Zaqueu, o publicano. Versículo 5 diz da seguinte maneira: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Amém. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Somente esse versículo. Os irmãos podem se assentar. Prestem atenção no que eu irei falar nesta noite, porque muitas vezes nós estamos tão desapercebidos que não conseguimos ver um palmo à nossa frente. Um homem vivia a reclamar. Um homem vivia a murmurar: a minha vida não vale nada. Eu sou infeliz. Não conquisto nada na minha vida. Eu sou um homem miserável. Não tem graça, não tem sentido o meu viver. Eu preciso encontrar com Deus e perguntar o porquê que isso tem acontecido na minha vida. Aparece então para ele um homem sábio, diante de tanta indagação, fala com ele: você acha que você é infeliz, que você é triste, que a sua vida não tem sentido, mas a razão de toda essa infelicidade é porque você é uma pessoa distraído. A razão de tudo isso é porque você é uma pessoa distraída. Você não tem observado os detalhes, você não tem observado oportunidades que muitas vezes passa diante de você. E aquele sábio então disse para ele: vai então à procura de Deus. Encontre Deus e pergunte para Ele o porquê desta situação. Aquele homem então sai à procura de Deus, e quando alguém numa situação assim aparece com tantos questionamentos, o que vai acontecer? O assunto então vai adiante. O homem insatisfeito, o homem que nada estava bom para ele. Então o assunto daquele homem que queria encontrar com Deus e perguntar por que ele era tão infeliz foi adiante. As pessoas começaram a ficar sabendo que havia um homem que estava à procura de Deus para saber a respeito da sua desgraça. E aquele homem foi caminhando.
Num certo momento, ele passa e vê uma caverna. Naquela caverna ele ouve gemidos, lamúrias. Havia um lobo naquela caverna que estava definhando, morrendo ali. E quando aquele homem passa, pergunta: ei, tudo bem? Tudo bem com você? E aquele lobo diz: não, eu estou morrendo, estou vivendo uma vida miserável, não está tudo bem comigo. E quem é você? Ah, você é aquele homem que está à procura de Deus? Quando você encontrar Deus, pergunta para Ele o porquê da minha situação. E olha que eu estou achando que eu estou com uma doença terminal. Eu não estou sentindo bem. Mas pergunta para Deus o porquê disso está acontecendo comigo. Aquele homem foi no caminho falando para o lobo que iria perguntar a Deus o porquê da sua situação. Mas ele foi tão distraído que ele não percebeu que enquanto ele caminhava, ele tropeçou em um galho de uma árvore. E quando ele leva aquele tropeção, aquela árvore estava ressequida e só tinha 2 folhas verdes ainda nela. E quando aquele homem levou aquele tropeção, uma das 2 folhas caiu ao chão. E aquela árvore: que situação a minha, que vida miserável, o que está acontecendo comigo? Você acaba de passar, eu estou aqui com uma fraqueza, eu estou morrendo, só tinha 2 folhas, você tropeça em mim, e uma das 2 folhas cai, agora eu só estou com uma. Quem é você? Ah, você é aquele homem que está à procura de Deus? Olha, quando você chegar e encontrar Deus, pergunta o porquê que eu estou morrendo, o porquê da minha situação. Aquele homem fala: não, tudo bem, eu vou perguntar para Deus. E ele continua a sua caminhada. Quando ele continua a sua caminhada, ele passa perto de uma casa e ele vê uma mulher chorando, lamuriando também da vida. E quando ele chega naquela casa e vê aquela mulher, ela pergunta para ele: você é o homem que está à procura de Deus? Pergunta para ele o porquê, a situação da minha vida, por que eu sou tão infeliz, o porquê de tanta tristeza. Pergunta para ele, para mim. Não, tudo bem, quando eu encontrar Deus, eu vou perguntar para ele o porquê da sua situação. Aquele homem então passa por campinas, passa por montes, passa por algumas situações, mas de repente ele encontra com Deus. E quando ele encontra com Deus, ele pergunta para Deus o porquê da sua vida, da sua situação. E Deus fala para ele: olha, o seu problema não é nenhum do que você tem pensado. O seu problema é porque você é distraído. Você não tem visto as possibilidades. Você não tem visto coisas boas que estão à sua frente. Você só sabe reclamar. Você só sabe murmurar. E Deus então fala para ele: olha, aquelas situações por qual você passou e mandaram você me perguntar o porquê da situação dessas e dessas, quando você voltar, fala para eles assim, assim, assim. Quando aquele homem volta, e Deus fala para ele: olha, fica atento para as possibilidades, coisas boas irão acontecer na sua vida. E aquele homem volta. Quando ele chega perto daquela mulher que estava naquela casa, lamuriando, reclamando, Deus manda então através daquele homem a resposta para ela.
Deus fala da seguinte maneira: olha, Deus mandou. Ah, você perguntou para Deus? Não, eu me esqueci. Mas Ele mandou eu falar para você o porquê, a razão da sua tristeza. E Deus manda falar para aquela mulher: olha, vai chegar um homem na sua porta e você vai se apaixonar por ele. Não perca a oportunidade, faça amizade com ele, para que você possa se casar com ele e ter muitos filhos e ser feliz. E aquele homem fala da seguinte maneira: deixa eu ir embora, porque eu estou com pressa. Quando aquele homem vai embora, aquela mulher fala: ela havia perdido a oportunidade de ser feliz. Ele segue o caminho, e ele estava tão distraído, porque ele estava à procura da sua felicidade, que quando ele caminha, de repente ele tropeça novamente na árvore. E a árvore: você de novo? Quando você vem, você descuidado, tropeça no meu galho, tinha 2 folhas, caiu uma, ficou só uma. Agora você volta, tropeça de novo, cai a outra, não tem folha nenhuma mais aqui. E aí, você encontrou Deus? Encontrei. E você perguntou para Ele: por que eu estou nessa situação? Ah, eu esqueci. Mas Ele falou a seu respeito e falou, sabe o quê? Que quando você era pequenininha e que te plantaram aqui era um campo muito fértil. E havia um rei que antes dele morrer, embaixo de você, ele cavou um buraco bem fundo e colocou uma arca com muitos tesouros. Só que com o tempo você cresceu, e como as suas raízes abraçaram esse baú, o ferro tirou os nutrientes necessários para a sua saúde. Olha, Deus mandou te dizer que quando passar um homem por aqui, aproveita a oportunidade, conta para ele a respeito desse tesouro, dá o tesouro todo para ele, porque quando ele retirar o tesouro, você vai ter possibilidade de sugar todos os nutrientes da terra, e você vai voltar a ter saúde, a ficar bela e a florescer. Aquele homem diz da seguinte maneira: estou com pressa, porque eu estou em busca da minha felicidade. Quando o homem vai, a árvore fala: perdi a oportunidade. Ele não demorou muito a chegar lá perto, aonde estava o lobo. E aquele lobo estava tão fraco, mas tão fraco, que o homem lá de fora: ei, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Não, espera aí que eu vou descer aí para conversar com você. Você perguntou para Deus o porquê da minha vida, o porquê da minha situação? Eu esqueci, mas Ele mandou falar com você. Mandou. Ele mandou te dizer que você não está doente, não. E que a sua situação não é para a morte. Você está fraco assim, é porque tem muito tempo que você não tem pego uma presa, que você não tem comido carne. Mas Deus mandou falar para você que a hora que tiver uma presa perto de você, aproveita a oportunidade e come. Porque quando você se abastecer de carne, as suas forças voltarão novamente. Aquele lobo, vendo aquele homem, viu a possibilidade de se alimentar e juntou todas as suas forças e pegou aquele homem e começou a comê-lo.
E aquele homem, naquele momento, ele disse: está vendo? A minha vida é miserável mesmo. Eu só tenho uma sorte. O que você consegue tirar dessa história? É assustadora, como que eu falei de manhã, não foi que seria? Nós temos aqui um homem chamado Zaqueu. Jesus estava chegando em Jericó. E a palavra de Deus diz aqui no texto que quando ele vinha, tinha com Jesus uma grande multidão, um monte de pessoas. E Zaqueu, ele não tinha uma estatura favorável como eu. Ele era pequenininho. E a multidão impedia de Zaqueu ver o rosto de Jesus. E a Bíblia diz que por várias vezes tentar, Zaqueu não conseguiu ver Jesus. E o que ele propõe no seu coração? Vou mais adiante, porque Jesus vai ter que passar por aqui. Então eu vou subir numa árvore para poder de lá de cima ver Jesus. Acreditando que ele conseguiria ver Jesus sem impedimento nenhum. Mas qual foi a surpresa de Zaqueu quando Jesus passa por debaixo daquela árvore? Jesus, ele não tão somente passou. Jesus, ao passar, ele para. Porque tinha alguma coisa diferente naquele lugar para ele comunicar a vida daquele homem. E quando Jesus, eu acredito que Zaqueu ficou assustado. Ele não tinha falado para ninguém. E quando Zaqueu estava lá tranquilo, Jesus de repente, lá de baixo, né? Ei, Zaqueu, chama o cara pelo nome. Zaqueu, desce dessa árvore. Porque hoje convém eu ir na tua casa. E Zaqueu, a palavra de Deus diz que Zaqueu, uma emoção, uma alegria, desce então daquela figueira brava e recebe Jesus com muita alegria lá na sua casa. E aí nós vamos ver uma situação inusitada, porque aquelas mesmas pessoas que estavam caminhando e andando com Jesus vai fazer o quê? Murmurar. Ó, tá vendo? Ele come na casa de publicanos, fariseus e publicanos, pecadores. O que era um publicano na época, amados irmãos? Eram cobradores de impostos. Zaqueu era um homem rico. Os publicanos não eram bem vistos aos olhos da sociedade, sabe por quê? Porque a maioria furtava, tirava lucro e benefício daqueles tributos que eram para entregar aos governantes. Por isso que eles não eram bem vistos. E a gente vê aqui Zaqueu em uma busca, e nós vemos que ele encontrou a real felicidade, a verdadeira alegria. Enquanto que esse homem da nossa história, ele não observou detalhes, situações que poderiam mudar toda a sua trajetória, toda a sua vida. E por causa de um descuido, ele perde a vida. Enquanto que Zaqueu, ele não perdeu a oportunidade na sua vida. Quando Jesus convida para ele ir à casa dele, ele mais do que depressa. Uma coisa que me chama a atenção, porque Jesus não pediu nada para Zaqueu. Jesus não falou: olha, Zaqueu, me dá uma boa quantidade de dinheiro, porque a minha caminhada para o ministério é grande. Jesus encontra com a trajetória dele
você precisa de mudar de posição, você precisa de ter uma atitude, uma postura de cristão, não se misturar e não ser como o mundo. Mas nós nos posicionamos e nos oferecemos, nos colocamos na brecha. E aí Zaqueu vai se levantar e vai dizer ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Deus não pediu Zaqueu para poder pagar nada para ninguém, para dar dinheiro para ninguém. Mas quando ele teve esse encontro com Jesus, a vida daquele homem mudou. E ele pôde, da sua própria boca, testemunhar o que estava acontecendo naquele momento na vida dele. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Se não é o Espírito Santo para poder revelar-nos, mostrar para mim e para você o que nos espera depois de uma eternidade, depois desta vida, ninguém mais tem capacidade de nos convencer. É o amado Espírito Santo que fala: olha, você precisa aceitar Jesus, você precisa entregar sua vida a Ele, você precisa ter uma mudança. É Ele que vai trabalhando dentro de mim e dentro de você. Porque o homem, por condições humanas, não tem essa capacidade. Mas Ele convence. Ele é igual a Deus e mandado da parte de Deus para ficar com a igreja aqui, enquanto for necessário. Enquanto for necessário, a presença dele aqui neste mundo, ele vai estar. E a palavra de Deus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Espírito Santo se faz presente. É o Espírito Santo, essa força que conduz a igreja e não deixa ela desanimar. Assim como Zaqueu esteve à procura e teve um encontro, teve a sua vida transformada. Vamos seguir esse exemplo e viver a cada dia da nossa vida. Não vamos ser descuidados, desatentos, porque muitas vezes o milagre já chegou e a gente não enxergou. Perdemos a oportunidade porque estamos distraídos. Distraídos com tantas coisas, com tantos questionamentos, com tantas murmurações, com tantas maledicências. Ah, minha vida não é boa, não está nada bom, a situação está complicada. O que nós falamos aqui nesta manhã, na escola dominical, os irmãos que estavam aqui vão se lembrar. Muitas vezes nós reclamamos do nosso país, mas é aqui no Brasil que tem o SUS, que com toda dificuldade, mesmo que você passe uma noite, 2, 3, você vai ser atendido um momento ou outro. E você não vai ter que pagar. Vai para os Estados Unidos ou outro país, acontece um acidente com você lá, quebra uma perna. Se você não vai ter que se virar para poder pagar o seu atendimento lá. Morre para ver. Sua família vai ter que se virar. Vivemos a murmurar, vivemos a questionar. Vamos mudar isso. Vamos começar a adorar, vamos agradecer, vamos bem dizer. Ai, irmão, mas em tudo, até em situações difíceis, adorem. Porque enquanto nós agradecemos, enquanto nós bendizemos o nome do Senhor, no meio daquela dificuldade, no meio daquele bolo todo, Deus está no meio desfazendo laços.
cheio da presença do Senhor, Ele tem resposta e Ele tem solução. Em vez de murmurar e sermos distraídos, vamos mudar isso. Vamos ficar atentos para as possibilidades, para o que Deus tem para nós. E vamos começar a bendizer e a agradecer antes das coisas boas acontecerem. Amém. Amém. Glória a Deus.